Boa noite, galera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui no Simplificando a Ventilação Mecânica. E o tema da aula de hoje é um tema bem importante dentro da terapia intensiva. Deixa eu colocar o título aqui. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos retornando aí os nossos encontros, né? Inicialmente às quartas-feiras, mas logo a gente retorna todas as terças e quintas. Então, nos nossos encontros aqui no Simplificando, a gente pega um assunto da terapia intensiva do ventilador mecânico e simplifica para que esse assunto seja mais fácil para você e você consiga dar um passo a mais, que é trabalhar dentro da UTI. Mesmo que você tá ali indeciso se vai entrar nessa área, ou você que já dá plantão, você físio que já dá plantão e já assume os seus pacientes entubados. Então, boa noite, sejam bem-vindos, Joana, o pessoal que sempre acompanha as lives. Então, aqui no perfil, a gente trabalha com o método Simplificando a Ventilação Mecânica, que é um método que ajuda você a se sentir seguro frente ao ventilador mecânico, mesmo que você nunca tenha mexido em um antes, você nunca tenha ido lá e manusear. E quando a gente fala de segurança no ventilador mecânico, significa a gente acertar a conduta com o nosso paciente, apertar o botão certo, sem o medo de algo inesperado acontecer com o nosso paciente e ajudar o nosso paciente a vencer aquele momento do tubo e sair do tubo o mais rápido possível. Então isso é o que significa a palavra segurança. E aqui no Simplificando, a gente trabalha com essa metodologia que te ajuda a dar esse passo a mais e se sentir seguro frente ao ventilador. Então hoje nós somos em 41 alunos que já consigam dominar a máquina, já entendem de forma clara a ventilação. E eu quero mostrar um desses jeitos para vocês hoje, com o tema de modalidade ventilatória. Não vai ser uma aula de modalidade com que você já viu, mas uma aula de modalidade ventilatória para você pensar quando o seu paciente precisa de uma modalidade e quando o seu paciente precisa de outras modalidades. O que faz o meu paciente João estar na modalidade controlada? O que faz meu paciente estar na modalidade espontânea? O que muda da doença dele? Ir para uma modalidade ou ir para outra? Qual modalidade meu paciente vai ser estubado? E eu vou te contar que quem decide tudo isso é o fisioterapeuta. Então você, físio, quando assumir o seu plantão e assumir os seus pacientes, você vai ter que ter essa tomada de decisão de ir lá e apontar para o seu paciente. Opa, esse paciente tem que estar nessa modalidade para ele reagir desta maneira e aí sim melhorar a clínica dele. Ninguém vai te falar qual é essa modalidade. Ah, Tamires, fulano, eu acho que esse paciente deveria estar incontrolado. Eu acho que esse parâmetro ventilatório deve ser mudado. Ninguém vai te contar isso. Então você precisa se preparar para conseguir oferecer o que é certo para o seu paciente. Saber de forma clínica por que ele precisa dessa modalidade ou por que ele precisa dessa. Primeiro de tudo, os físios confundem parâmetros ventilatórios com modalidades ventilatórias. Então, se eu pergunto para você, qual é a modalidade ventilatória? Quais são as modalidades ventilatórias que existem dentro da terapia intensiva? Você vai me falar, volume controlado, pressão, FO2, PIP. Então, o primeiro erro, como físio, que provavelmente você tenha, é confundir parâmetros ventilatórios e modalidades ventilatórias. Uma coisa se conecta à outra, mas elas são diferentes. Eu sempre falo, dentro do método Simplificando a Ventilação Mecânica, que dentro da UTI, os termos, eles estão aqui para nos ajudar. Então, quando a gente fala de modalidade ventilatória, significa a regra que vai ditar todo o jeito do meu paciente respirar. Vamos pensar que se fosse nas Olimpíadas, igual a gente estava vivendo alguns meses atrás. Qual é a modalidade olímpica? Por exemplo, natação. Então, aquele esporte, aquela modalidade vai ditar todas as regras do jogo, que é aquele esporte realizado na piscina, que pode ser realizado por homens e mulheres. Então, a modalidade vai ditar o que vai acontecer com o meu paciente, vai ditar como o meu paciente vai reagir àquilo. Então, é o primeiro passo.
você não confundir parâmetros ventilatórios com modalidades ventilatórias. Pensa sempre que a modalidade é a regra do jogo. Uma vez que eu escolho a modalidade, o meu ventilador vai me dar todos os parâmetros ventilatórios que eu preciso mudar. Então, quando eu vou lá na tela do ventilador, eu clico, eu escolho a modalidade ventilatória, ele automaticamente me fala: Tamires, se você escolheu essa modalidade, você tem isso aqui para mexer, ó. Esse botão. Se você escolher outra modalidade, você tem outros botões para mexer. Então, primeira coisa que gera muita confusão é isso: parâmetros ventilatórios são dados isolados que a gente tem do ventilador, e modalidade ventilatória é a modalidade que vai ditar a regra do jogo. Vamos pensar quantas modalidades existem dentro do nosso ventilador mecânico, que são chamadas de modalidades convencionais. E de novo, o nome está aqui para nos ajudar. Modalidades convencionais, então, que tem em qualquer lugar, tem em qualquer ventilador, são apenas 3. A modalidade controlada, a modalidade assistido controlada e a modalidade espontâneo. Então, você, fisioterapeuta, vai parar na frente do ventilador e vai escolher entre essas 3 modalidades. Você vai lá, vai clicar no botão e vai escolher essas 3. Tamires, como eu escolho uma, como eu escolho a outra, qual o momento de eu escolher cada modalidade, que é o que a gente vai conversar aqui, é o que a gente traz dentro do curso Simplificando. Como que funciona então? Vamos pensar primeiro na palavra modalidade controlada. Significa que eu, como fisioterapeuta, eu estou controlando tudo do meu paciente. Eu estou controlando todos os movimentos respiratórios que o meu paciente está realizando. Então, eu estou controlando como o ar vai entrar no pulmão dele e como ele vai exalar. Por isso se chama modalidade controlada. Que tipo de paciente normalmente fica nessa modalidade ventilatória? Aqueles pacientes que estão tão ruins, estão numa condição clínica que ele precisa que você, fisioterapeuta, controle tudo por ele. Naquele momento ele não consegue interagir. Naquele momento ele precisa que você, junto ao ventilador mecânico, dê esse suporte para ele. Então são aqueles pacientes que acabaram de ser entubados, aqueles pacientes com quadros de febre, pacientes que estão com a doença mostrando que ainda não está legal. Então, aqueles pacientes com a gasometria alterada, aqueles pacientes em taquicardia, todas as condições clínicas que te mostram que esse paciente não está legal. Por isso, ele fica na modalidade controlada, porque naquele momento, tudo que vai acontecer com a respiração dele, você vai controlar. Então, vamos pensar um paciente que acabou de ser entubado, um paciente com pneumonia que acabou de ser entubado, não venceu a ventilação não invasiva, a máscara, e precisou chegar à intubação. Esse paciente ele acabou de ser entubado, ele está num momento instável da doença. Ele é entubado, é colocado no ventilador mecânico e você, físio, coloca ele na modalidade controlada, até que os exames dele vão melhorando e você consiga dar um passo a mais de mudar a modalidade ventilatória. Por isso o nome modalidade controlada. Somente você vai estar controlando tudo no ventilador. Você vai controlar todos os parâmetros do paciente, ele não vai ser protagonista da respiração dele naquele momento. Ele depende de você, do valor do parâmetro que você escolher para ele naquele momento. Agora, meu paciente está melhorando, os exames dele estão melhorando, gasometria veio melhor, raio-x veio melhor, apresentou sem período de febre, a equipe vai lá, muda a sedação dele, aí esse paciente consegue evoluir de modalidade ventilatória, ou a modalidade assistido controlada, ou a modalidade espontâneo. Vamos pensar de novo no termo modalidade assistido controlada. Esse paciente ainda é controlado, porém ele é assistido, ele consegue começar a ser um pouco mais protagonista da respiração dele. Através de um único parâmetro ventilatório, eu consigo ver que meu paciente está na modalidade assistido controlada, que é a frequência respiratória. Então,
Quando eu olho o ventilador, eu vejo que eu escolhi o meu paciente respirar, por exemplo, com 15 de frequência respiratória, e esse meu paciente está fazendo 18, 18 menos 15 tem 3 respirações que não sou eu que estou dando para ele. Quem está fazendo? O meu próprio paciente. Por isso ele fica nessa modalidade assistido controlado. E aí meu paciente evolui para a modalidade espontâneo, porque a gente só tem essas 3 modalidades. Então ele já está numa condição clínica que ele consegue ser mais protagonista da ventilação dele, e eu tô ali caso alguma coisa aconteça. Por isso que na pressão, na condição espontânea, a gente tem o parâmetro ventilatório chamado de pressão suporte. Olha novamente o termo para nos ajudar. Você está dando uma pressão, dando um suporte a ele para que ele consiga ficar naquele parâmetro, naquela modalidade ventilatória até ser estubado. Então, se eu tenho 3 modalidades, controlada, assistido controlada e espontâneo, se eu quero tirar o meu paciente, extubar o meu paciente, retirar ele da ventilação mecânica, qual modalidade ventilatória eu escolheria? Eu escolheria a modalidade terceira, espontânea. Por quê? Eu entendo que o meu paciente ele já é mais protagonista da ventilação dele para conseguir sair do tubo e ficar sem o ventilador mecânico. Então veja, entender qual momento da doença o nosso paciente está vai nos ajudar a perder o medo e acertar a modalidade ventilatória. Novamente, quando você der o plantão ou se você já dá o seu plantão, ninguém vai te falar: opa, Tamires, eu acho que o paciente João deveria estar na modalidade espontânea. Somente você, como físio, vai ter essa sabedoria, esse raciocínio clínico para conseguir conduzir ele da melhor maneira. Mas nesse meio tempo, surge o medo de errar modalidade, a insegurança de mudar modalidade, mas existem algumas maneiras da gente saber se o que a gente escolheu para o nosso paciente está certo ou está errado, que é o que a gente vai conversar hoje aqui, tentar simplificar esse medo. Porque se você não entende modalidade ventilatória, você não vai conseguir entender outros parâmetros ventilatórios e você não vai conseguir trabalhar dentro da terapia intensiva. É como se fosse o primeiro ingrediente do bolo para a gente conseguir dar continuidade àquela receita. E a mesma coisa acontece no ventilador mecânico. Se eu não entendo o princípio básico da modalidade, se eu não escolho da maneira correta como o meu paciente vai respirar, como que eu vou fazer com que ele fique bem na máquina, que ele saia da ventilação? Como eu vou me tornar um profissional melhor, um profissional de referência, um profissional que a equipe multidisciplinar me escuta, se eu não entendo nem o que o meu paciente precisa naquele momento? Então, vencer essa analogia da modalidade já vai te dar um passo a mais, que é para o único caminho que provavelmente você quer, que é o caminho que te faça vir aqui nas aulas e me acompanhar, que é trabalhar na UTI, que é promover para o seu paciente o melhor para ele, acertando a conduta com aquela sensação de que você fez o que era certo. Entender ventilação mecânica é esse caminho para que isso aconteça, para que você trabalhe no hospital, em qualquer UTI, com qualquer tipo de paciente, independente se você é recém-formado ou se você já tem mais tempo de profissão. Então, entender a ventilação mecânica é esse caminho. Se eu perguntasse para vocês agora, quem de fato quer aprender ventilação mecânica, provavelmente 95% me falariam que não. Porque eu não, Tamires, eu não quero entender esse assunto. É um assunto difícil, da gente entender. Agora, se eu perguntar para vocês, quantas pessoas daqui que estão me assistindo querem trabalhar na UTI? Provavelmente 99% vai me responder que querem trabalhar. Então, entender ventilação mecânica é esse caminho para você ser um bom profissional e você promover o que é certo para o seu paciente. Então, vamos pensar em 3 condições que vão fazer você pensar se o seu paciente está na modalidade ventilatória certa ou não. A primeira condição é a gente saber a sedação. Tamires, fisioterapeuta precisa entender sedação? Sim,
Porque a sedação, ela está diretamente vinculada ao ventilador mecânico. Como o seu paciente vai reagir diante de tudo que está acontecendo com ele. Então, primeiro passo é entender a sedação. Vamos pensar, se meu paciente está grave, está instável, qual modalidade ventilatória eu vou escolher? A controlada para ele. Logo, esse paciente vai estar mais sedado ou menos sedado? Me respondam aqui para a gente trabalhar juntos. Meu paciente está grave, está na modalidade controlada. Esse paciente vai estar mais sedado ou menos sedado? Me contem aqui nos comentários para a gente pensar junto. Se o paciente está muito mal, provavelmente ele vai estar com mais sedação, porque a equipe vai tentar fazer com que ele fique controlado, o organismo dele seja controlado para ele reagir a tudo que está acontecendo da doença dele. Então, meu paciente vai ficar mais sedado. É aquele paciente que você vai apresentar as escalas neurológicas, vai fazer o estímulo de dor e ele não vai responder. Então, você vai usar as escalas neurológicas específicas da sedação. Por isso, esse paciente fica incontrolado. Por quê? Se eu tento mudar a modalidade dele, eu coloco ele em espontâneo, ele está super sedado, ele não vai conseguir reagir àquilo que eu estou escolhendo. É como se, por exemplo, eu bebesse, de repente bebi mais do que eu deveria, e eu decidisse dirigir. Concorda que toda a minha percepção, minha alerta, minha questão de atenção vai estar totalmente diferente do que se eu tiver agora, assim, sem bebida, no meu organismo? Será que eu vou conseguir dirigir em linha reta? Será que eu não vou fazer um acidente? Por quê? A condição do meu organismo está diferente com a minha necessidade. E a mesma coisa acontece. Quando nossos pacientes eles estão muito sedados, é difícil mudar a modalidade ventilatória, porque ele não está conseguindo controlar o corpo dele, como se fosse a bebida. Então, por isso, a equipe médica faz todos os dias o chamado despertar diário. Então, ele tenta despertar o paciente e reduzir essa sedação ao máximo. Agora, Tamires, como eu sei? Recebi meu paciente, ele estava com uma sedação, por exemplo, um fentanil, que é um dos sedativos, de 15. Do decorrer do meu plantão lá, de 12 horas, de boa, eu vejo que a equipe muda essa sedação para 10. A equipe muda essa sedação para 5. Opa, esse paciente está melhorando a doença dele. Eu olho os exames, vejo que está tudo caminhando para um lado. Eu posso ir lá e já tentar mudar ele de modalidade. Eu não preciso esperar zerar a sedação dele para eu mudar ele para modalidade. Por quê? Vamos pensar na bebida. Se eu beber muito, eu não vou conseguir dirigir, certo? Agora, se eu tomar uma única latinha de cerveja, eu vou conseguir dirigir. Talvez não com 100% da minha atenção, mas eu vou conseguir dirigir se eu tomar exclusivamente uma única latinha de cerveja. Então, se meu paciente está diminuindo a sedação, ele ainda não está zerado, não está sem a cerveja, ainda está com um pouquinho de sedação, mas ele já vai conseguir ter os estímulos dele para conseguir reagir e mudar a modalidade. Então, tá na dúvida se o seu paciente consegue dar um passo a mais na modalidade ventilatória? Olha a sedação dele. Ele está muito sedado? Faz as escalas neurológicas com ele, o Haas e o Hansen. Ele está muito sedado? Dá para ir ou não? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa do meu paciente, drive respiratório. Tamires, o que é drive respiratório? Drive respiratório é como se fosse um start para a nossa musculatura respirar. Então, eu tenho os meus centros respiratórios na minha cabeça, no meu encéfalo, que vão dar o estímulo para o meu músculo contrair e o meu músculo respirar. Então, o meu estímulo nervoso vai chegar, vai ser transferido, vai conduzir a energia elétrica através dos meus nervos para os músculos respiratórios se contraírem. Então, quando eu falo que o meu paciente ele tem drive respiratório, significa que ele tem aquele start. Ele consegue iniciar a respiração dele. Ele consegue ter estímulo para conseguir respirar. Então, o drive respiratório é a segunda coisa que o nosso paciente em ventilação mecânica ele tem que ter para mudar a modalidade ventilatória.
senão fica como se fosse um cabo de guerra. Eu quero que você vá para frente, mas eu tô na verdade puxando o seu corpo para trás, então tem que ir os dois para frente. Como eu sei que o meu paciente tem drive respiratório? Primeiro, esse paciente não pode estar muito chumbado, certo? Se eu tiver bebido muito, eu vou estar muito fora do que eu sou. Então, se esse paciente estiver muito sedado, você não vai saber se ele tem ou não drive respiratório. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, como eu sei que esse meu paciente tem drive? Quando ele começa a participar do gráfico da ventilação mecânica sem que eu peça. Então, meu paciente tá com menos sedação, eu tô dando 15 de frequência, eu tô falando, paciente, eu quero que você respire 15 vezes em 1 minuto, que é a frequência respiratória. E esse meu paciente faz 18. Opa, esses 3, ele tá fazendo força para respirar. Esses 3 ciclos respiratórios foi ele que fez. Então, ele tem drive respiratório. Então, tá na dúvida? Veja se o seu paciente tem drive respiratório para dar esse passo a mais na ventilação. É a segunda coisa que você vai ficar no radar observando. E a terceira coisa é a doença. Então, como tá a doença do meu paciente? Ela tá melhor? Ela tá pior? Ela tá mais aguda? O paciente apresentou febre de um dia para o outro? O paciente apresentou taquicardia, queda de saturação, sinais de que ele tá piorando, que a parte aguda dele tá ruim. Então, opa, o paciente tá ruim. Se eu quiser ir muito para frente, a doença tá puxando muito para trás, a gente não vai se encontrar. Então, você tenta ir caminhando conforme a doença dele. Agora, esses são os 3 pilares para você ter a noção se você está ventilando o seu paciente na modalidade certa ou não. Tamires, existe uma regra de bolo? O paciente precisa ficar 2 dias incontrolado após ser entubado. Ele precisa ficar 5 dias em espontâneo para ser estubado? Não, não existe regra de bolo com o nosso paciente. Existe essa percepção e esse cuidado na ventilação mecânica. Por isso gera tanta dúvida. Porque se existisse uma regra de bolo, existisse um protocolo, ia deixar mais fácil as coisas. Mas a gente tem que lembrar que cada indivíduo é um indivíduo, cada doença é uma doença, e a mesma doença no meu organismo pode reagir de forma diferente do seu organismo. Se nós dois tivermos Covid, meu organismo vai reagir de um jeito e você vai de outro. Se nós dois tivermos fibrose cística, eu vou reagir de um jeito e você vai reagir de outro. Logo, no ventilador mecânico, os nossos pacientes reagem de maneira diferente. Agora, se você quer ser um profissional diferenciado, um profissional que acerta a conduta do seu paciente, acima de tudo, tira ele da ventilação mecânica o mais rápido, o que eu te recomendo é receba o seu paciente, mesmo que incontrolado, já pensando quando ele vai sair do tubo. Tá, Miris, não parece meio estranho? Se ele acabou de ser entubado, como eu vou pensar quando ele vai sair do tubo? O que te difere ser um bom profissional dentro da ventilação mecânica é isso. É trabalhar esse olhar, tirar a fenda, tirar tudo que a gente está na nossa frente e pensar qual o próximo passo que o meu paciente tem que dar para sair do tubo o tempo todo. O paciente está pronto? Ah, doutora, fulana, vai mudar a sedação? A doença melhorou. Opa, a gasometria melhorou. Então, você pensar o tempo todo qual o próximo passo para ele sair do tubo. Qual é a modalidade das 3 que ele sai do tubo? Controlada, assistido controlado ou espontâneo? Me contem aqui nos comentários. Ele tem que chegar na modalidade espontânea para sair do tubo. Então, a todo momento, como fisioterapeuta, eu vou pensar o que meu paciente precisa para chegar nessa modalidade ventilatória e sair do tubo. Ele tem drive? Ele está muito sedado? A doença está piorando? Então, você fica pescando essas informações para tirar ele do tubo o mais rápido possível. Então, mantenha o seu paciente nas modalidades ventilatórias o mínimo possível, realmente o tempo que ele precisa estar. Se eu colocar um bolo no forno e eu passar do tempo, meu bolo vai queimar, não vai? Ele não vai ficar do jeito que ele deveria ficar. Eu posso até acertar os ingredientes. Coloquei lá o leite, a farinha, o ovo, tudo certinho. Mas se eu passar o tempo, ele queima.
Tamires, o que isso tem a ver com ventilação mecânica? Se eu erro o tempo da modalidade ventilatória, mesmo que eu esteja tomando cuidado com os parâmetros, esse meu paciente não vai queimar, obviamente, mas ele vai sofrer, ele vai ficar mais tempo entubado do que ele deveria ficar, ele não vai reagir, ele vai às vezes perder o time da doença que só você vai ver. Então vai ter plantão que você vai receber seu paciente em pressão suporte, em espontâneo, e você fisioterapeuta, vai chegar na equipe e vai falar: galera, hoje é o dia. Olha, paciente Tamires está sem febre em 24 horas, tá fazendo xixi, o balanço hídrico tá bom, tá sem sedação, é o dia da Tamires, hoje é o dia da gente tirar ela do tubo. E daí você vai dando estímulo, você vê que o organismo do seu paciente tá bem, e naquele dia ele sai da intubação. Então ele é extubado. Então, claro, como analogia do bolo, nosso paciente ele não é queimado, mas ele sofre, ele fica mais tempo entubado. E a nossa função como físio é fazer ele sair da máquina o mais rápido possível. Porque uma vez ele saindo da máquina, ele vai ter condições de sobrevida melhor. Então, acertar a conduta do seu paciente, eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre falo no Simplificando, é você conseguir tirar a venda dos olhos, entender o que está acontecendo com o seu paciente e, acima de tudo, entender o ventilador mecânico. Uma vez que a gente consegue dar esse match entre fisioterapeuta, ventilador mecânico e o meu paciente, esse paciente sai mais rápido da intubação. Esse meu paciente sofre menos e tem uma condição de sobrevida melhor. Então a gente fica tranquilo que a gente fez o melhor por ele. A gente fez a conduta certa, na hora certa para o meu paciente. E aí, eu trago para vocês agora, para a gente pensar junto. Um estudo de caso. Vamos pensar como se a gente estivesse de frente para um paciente. Até trouxe aqui para a gente ver. Então, meu paciente, Dona Maria, né? Sempre João e Maria. Minha paciente Maria acabou de ser entubada. Peguei o plantão, ela acabou de ser entubada. Tava com uma pneumonia, né? Ou com Covid. Ficou ruim, foi entubada, foi sedada. Beleza, coloquei ela em modalidade controlada, ajustei todos os parâmetros da ventilação mecânica, mas no dia seguinte, essa paciente começou a entrar um antibiótico, essa paciente começou a apresentar um pouquinho de melhora, porque também não melhora tão rápido assim. Essa paciente diminuiu um pouquinho a sedação e eu vi na tela do ventilador que eu estava dando 18 de frequência respiratória e ela estava fazendo 20. Opa! Ela tá sedada, mas ela tá com drive respiratório. Então você pode sim mudar de modalidade ventilatória tranquilo. Como você vai saber que essa paciente não vai piorar? Você ajusta os alarmes ventilatórios para o alarme apitar se algo que não está no seu controle aconteça. Então, se eu quero que essa paciente ventile até tal volume e até tal frequência, eu vou lá, ajusto os parâmetros ventilatórios e o ventilador vai me avisar como um bom amigo de que aquilo não tá certo. Ele vai falar: opa, Tamires, ela passou desse volume corrente. Ele vai apitar, vai ficar apitando até você ir lá e arrumar. Então, os alarmes do ventilador, eles nos ajudam a entender se eu coloquei a minha paciente na modalidade correta também. Ele apita caso algo anormal esteja acontecendo. Agora, se você não ajusta o alarme ventilatório, ele não vai te avisar. Se eu quero acordar de manhã e eu não ponho o meu despertador, como que eu vou acordar? Eu não vou ouvir o barulho do celular, certo? Agora, se eu não ajusto os alarmes ventilatórios, como o ventilador vai apitar? Então, um dos cuidados que vai te ajudar a acertar a conduta do seu paciente é acertar o alarme. Se eu quero acordar às 7 da manhã e eu ponho o alarme às 9, eu vou acordar desesperado às 9 horas porque eu queria acordar às 7. E no ventilador mecânico, se eu ajusto um alarme errado, mais alto ou mais baixo, ele não vai apitar quando ele tem que apitar e me ajudar a corrigir aquela condição do meu paciente. Agora, um erro bem comum entre os profissionais é o seguinte: o físio, com muito esforço, coloca o paciente em espontâneo, então em pressão suporte ali, com muito suor, e algo acontece, o físio não consegue avaliar e volta o nosso paciente para controlado.
que é comum a gente escutar? Tamires, físio, o paciente estava muito agitado. Eu precisei voltar ele para controlar. Ele estava agitado das coisas. Tá. Gente, por que o nosso paciente está agitado? Você já pensou? Você está deitado na cama de uma UTI, cheio de fio conectado em você, com o tubo endotraqueal na sua boca, um tubo na sua boca, que você quer falar, você não consegue falar. Às vezes você está com as duas mãos amarradas, então você está ouvindo barulho, você está ouvindo vozes de que você não conhece. É melhor a gente entender por que o nosso paciente está agitado, ou ir lá e mudar a modalidade ventilatória que você conseguiu com tanto suor e tanto trabalho colocar ele espontâneo para ele sair do tubo. Então, não regrida as modalidades ventilatórias sem avaliar tudo. Esse paciente dormiu à noite, esse paciente está com dor. Você imaginou você com dor, com um tubo na sua boca? Obviamente você vai ficar agitado. Esse paciente já foi medicado para dor, esse paciente está com febre, esse paciente está limpo, às vezes o paciente está evacuado, ele está agoniado, sentindo sujo, né? Se o paciente está já com nível de consciência, ele está sentindo as coisas coladas nele. Então, anota aí, bem firme. Não regrida a modalidade ventilatória sem avaliar todas as condições. Se esse paciente não está com dor, se esse paciente não está com febre, se esse paciente tem drive, se esse paciente entende o que você fala. Porque senão, todo o esforço que você fez vai ser jogado para trás. É como uma dieta, que a pessoa se mata a semana inteira. Eu não vou comer um chocolate. E daí chega final de semana, come 30 barras de chocolate. Vai ter adiantado todo o seu esforço de 5 dias da semana, se no final de semana você comeu 30? Eu não tô falando comer uma barra, eu tô falando comer 30, passar mal de chocolate, ter labirintite porque comeu chocolate. Não. E a mesma coisa acontece com o nosso paciente entubado. Você se mata para conseguir a modalidade espontânea, porque a espontânea está mais próxima da extubação. E por condições externas, às vezes até da equipe, físio, ele está muito agitado, físio. O ventilador está pitando. E daí você vai lá, muda a modalidade e perde tudo que você conseguiu naquele momento, às vezes dias para conseguir. Então, cuidado. Olhe os meios externos para não errar com o seu paciente, para não ter medo de voltar ele para a modalidade errada, porque ele sofre, ele fica mais tempo entubado, você fica frustrado porque não ofereceu a conduta certa. E todo fisioterapeuta que quer trabalhar na UTI, que está trabalhando na UTI, só quer uma coisa: acertar a conduta do paciente e ver ele bem, ver seu paciente bem, com a sensação de que ele ficou bem graças à sua contribuição profissional. Então esse é o nosso sonho e a nossa vontade dentro da UTI. Uma vez que eu regrido tudo isso, eu perco tudo que eu consegui com o meu paciente. E é isso. Me contem. Deu para entender quando eu uso? Acho que deu uma travadinha. Deu para entender quando eu uso essas 3 modalidades, que não existe regra de bolo que me trava de uma para outra, que eu posso mudar de uma para outra tranquila, desde que eu acerte isso: sedação, drive respiratório e a doença do meu paciente. Então, claro, ventilação mecânica é difícil, você provavelmente já viu ventilação mecânica antes, mas existe esse jeito, esse passo a passo da gente simplificar o assunto, assim como a gente faz no método. Então, se você está começando a assistir as lives, você vai provavelmente começar a ver uma sigla, SVM. Tamires, o que é essa sigla? É Simplificando a Ventilação Mecânica, que é o nosso projeto aqui. Trazer o material para que você se sinta capaz de entender ventilação. Não seja mais um assunto que te frustre, porque você já viu esse assunto antes e você consiga oferecer o melhor para o seu paciente dentro da UTI. É isso, esse foi nosso encontro de hoje, né? Me falem se ficou alguma dúvida. A gente tem esse assunto da modalidade ventilatória dentro do curso Simplificando. Então, a partir de agora, toda vez que você vê essa sigla SVM, você já sabe que é um Simplificando, porque eu acho que de difícil já basta tudo na nossa vida. Então, a gente traz a ventilação mecânica e simplifica o assunto para que você entenda o ventilador assim como você entende o seu celular e você entende
outras condições do seu dia a dia. Combinado? Agora os recados finais. Se você perdeu alguma aula anterior, está chegando agora de paraquedas, mas quer trabalhar na UTI, no YouTube tem várias as aulas passadas, várias as aulas. Então, dá uma clicada no link da bio e assiste as aulas anteriores do YouTube. É muito material preparado para te ajudar. Se você não tá também no grupo do Telegram, clica também no link da bio, porque no Telegram eu consigo te mandar material, eu consigo te mandar PDF, consigo te mandar vários arquivos. Então, clica lá no link para você ser direcionado. E provavelmente, nos próximos meses, a gente vai abrir mais vagas do curso Simplificando, que hoje nós somos em 45 fisioterapeutas que fazem parte dessa metodologia. Então, fica de olho e acompanhe os conteúdos e pode me mandar caso você tenha qualquer dúvida. Combinado? Obrigado pela presença e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau!